No caso de hoje, nós vamos visitar um dos principais casos da ufologia brasileira, né, que é o caso Antônio Vilas-Boas. Esse caso aconteceu na zona rural de São Francisco de Sales, interior de Minas, e durante muito tempo foi tido como o primeiro um caso registrado, né, de abdução no Brasil e possivelmente do mundo, né. Ele aconteceu 8 anos antes do famoso caso do casal Beth e Barney Hill. Contudo, ele ocorreu 18 anos depois do caso Vicente Lucindo, que a gente já escutou aqui no podcast. E o caso, né, de hoje ele teve como protagonista o Antônio Vilas-Boas, que na ocasião tinha 23 anos de idade, em 1957. Ele tinha 23 anos de idade. E ele era filho do proprietário da fazenda, trabalhava em arar o campo, em preparar o campo durante a noite e madrugada, porque era mais fresco, que era muito quente durante o dia. Então muitos fazendeiros da região trabalhavam durante a noite e madrugada, porque era mais calmo e mais fresco, né? Não tinha tanto sol, tanto calor durante o dia para poder exaurir ali as energias, né, dos trabalhadores lá do campo. Então ele fazia esse trabalho do arado com trator, né? E era muito comum esse trabalho à noite. Então nós vamos começar o caso de hoje a partir do relato diretamente das palavras do abduzido. Ele dirigiu uma carta a um repórter famoso da revista O Cruzeiro na época e relatou o caso. Então nós temos como foi descrito para ele, depois a gente entra na pesquisa dos ufólogos, beleza? Então vamos lá. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Olá, meu nome é Antônio Vilas-Boas, tenho 23 anos de idade e sou lavrador de profissão. Vivo com a minha família em uma fazenda que possuímos próximo à localidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, perto da fronteira com São Paulo. Tenho 2 irmãos e 3 irmãs, que vivem todos nas redondezas. Sou o penúltimo filho. Todos nós, os homens, trabalhamos na fazenda. Temos muita plantação e vários roçados e possuímos um trator a gasolina, um trator tradicional, para arar a terra. Em época de cultivo, trabalhamos com o trator em 2 turnos. De dia, o serviço é feito por 2 trabalhadores pagos para isso, e à noite, em geral, trabalho eu sozinho. Então, ele dorme durante o dia, ou às vezes em companhia de um dos outros irmãos. Sou solteiro e tenho boa saúde. Trabalho muito e faço também um curso por correspondência, estudando quando posso. Vim ao Rio com sacrifício, pois não podia abandonar o serviço na fazenda. Faço muita falta nela. Achei que seria meu dever vir contar os estranhos acontecimentos que estive envolvido e estou disposto a seguir o que os senhores acharem melhor. Inclusive, a prestar depoimento perante as autoridades civis ou militares. Gostaria, contudo, de voltar o mais depressa possível, pois muito me preocupa a situação em que deixei a fazenda. Tudo começou na noite de 5 de outubro de 1957. Houve uma festa lá em casa e fomos dormir mais tarde, às 11 horas. Estava no quarto com o meu irmão, João Vilas-Boas. Por causa do calor, resolvi abrir a janela do quarto que dava para o curral. Vi então, no centro do curral, um reflexo fluorescente prateado, mais claro do que a luz da lua, iluminando todo o solo. Era uma luz muito branca que não sei de onde vinha. Era como se viesse do alto, como a luz de um farol de automóvel que se espalhasse ao iluminar o lugar onde batesse. Mas não se via nada no céu onde pudesse vir a luz. Chamei meu irmão e mostrei a ele.
mas ele é muito cismado e disse para melhor irmos dormir. Fechei então a janela e nos deitamos. Algum tempo depois, não conseguindo dominar a curiosidade, voltei a abrir a janela. A luz ainda estava lá no mesmo lugar. Eu ia observar mais um tempo, mas aí a luz começou a mover-se devagar, vindo em direção à janela. Fechei ela tão depressa que ela bateu com força e o barulho acordou meu irmão, que já estava dormindo. Juntos vimos a escuridão do quarto, a luz penetrar por pequenas frestas da janela e depois mover para o telhado, iluminando por entre as telhas. Aí então ela se apagou e não voltou mais. O segundo episódio ocorreu na noite de 14 de outubro. Devia ser por volta das 10 horas da noite, mas não posso garantir, pois estava sem relógio. Trabalhava com um trator arando o campo, acompanhado pelo meu outro irmão. De repente, vimos uma luz muito forte a ponto de ferir a vista, parada na ponta norte do campo. Quando a vimos, já estava lá e já era grande, arredondada do tamanho aproximado de uma roda de carroça. Parecia estar a uns 100 metros de altura e era de uma cor vermelho clara, iluminando uma larga área de solo. Devia haver algum tipo de objeto dentro da luz, mas não posso afirmar, pois ela era muito forte para que eu pudesse ver alguma coisa. Chamei meu irmão para irmos lá ver o que era aquilo. Ele não quis ir, então fui sozinho. Quando cheguei perto, a coisa se mexeu de repente e, numa velocidade enorme, se moveu para a ponta sul de onde estávamos arando. E lá parou. Novamente fui atrás dela e ela realizou a mesma manobra, voltando agora para o local inicial. Continuei e não me lembro se só olhei naquela direção durante todo o tempo ou se eu mudei. Talvez tenha olhado em outra direção por alguns segundos e ela tenha subido com uma velocidade rápida que se movimentava e desaparecido antes que eu olhasse para lá de novo. Continuou assim as tarefas arando o campo até finalizar o expediente. Então, essa foi a carta mostrando, né, como é que foi inicialmente o contato, né? Então a gente passa agora para uma parte mais aprofundada que aconteceu no dia 15 de outubro de 57. Então, no dia seguinte, por volta de 1h da manhã do dia 15 de outubro, Vilas Boas observou uma estrela vermelha que aparentemente se aproximava de onde ele estava. Em pouco tempo, percebeu que não se tratava de uma estrela, e sim de um aparelho de grandes dimensões fortemente iluminado que pairou sobre o trator mais ou menos a 50 metros de altura, para logo em seguida pousar a cerca de 15 metros da sua localização. Segundo ele, o aparelho tinha um formato oval, alongado, com aproximadamente 20 metros de comprimento por 4 de altura, e apoiou-se sobre 3 hastes metálicas. Na parte da frente havia 3 hastes parecendo antenas. Ao longo do objeto havia inúmeras lâmpadas embutidas na fuselagem do aparelho e havia uma única janela. Na parte superior havia uma cúpula giratória de uns 10 metros de diâmetro, que ficava em constante movimento de rotação e emitia uma luz forte e avermelhada. Em seguida, viu saírem da mesma abertura, 2 vultos que correram em sua direção.
Rapidamente, Vilas Boas saltou do trator para cima do paralamas do trator e dali para o chão, né, para o solo. Nesse momento, ele foi rapidamente atacado pelas costas por um dos indivíduos, conseguindo derrubar com um movimento que é comumente chamado de balão, né, quando você passa o vidro por cima da sua cabeça e golpeia no chão. Contudo, mais dois tentaram dominá-lo e, por fim, ele afirma que eram cerca de 5 ou 6 agressores ao redor dele. Então ele desistiu de lutar, né? Ficou imobilizado. Foi imobilizado pelos braços e pernas e foi carregado ali, arrastado em direção ao objeto. Segundo ele, os seres vestiam escafandros, semelhante a vestimenta de mergulhadores, né? A gente já viu aqui em outros casos também. Essa roupa que fica toda fechada e somente um respirador saindo, né, da abertura da boca para algum equipamento nas costas. Então, sendo levado sob custódia por uma escada de cerca de 3 a 4 metros de altura, os raptores atravessaram uma porta e entraram numa sala circular de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 1,70 a 1,80 de altura. No centro da sala, ele percebeu um eixo que emergia do assoalho e saía até o teto, como se fosse uma coluna, né, que iria do chão ao teto da nave. Esse eixo era protegido por uma parede apresentando orifícios quadrados que pareciam serem instalações elétricas, segundo ele. Tinha também uma mesa, tipo tripé, que aproximadamente tinha uns 80 centímetros de altura por 1 metro de largura e era fixa no chão. Em cima dela, o Vilas Boas ele percebeu que tinha um instrumento que parecia um relógio, mas ele não soube detalhar muito bem. Acrescenta também que nesse momento ele foi despido e em seguida foram retiradas amostras do seu sangue e ele foi aplicado cerca de 2 vezes por o que parecia ser uma seringa, segundo ele, né, de cada lado da região do seu queixo. Então ele tomou uma agulhada em cada lateral do queixo, né, do rosto. Depois ele foi despido completamente, sendo que as peças que ele estava usando de roupa foram retiradas com incrível rapidez, mas sem que elas fossem rasgadas, né? E eles fizeram apenas desabotoando, né, a roupa que ele estava usando. Ele foi rapidamente despido ali. Então ele foi transportado para um outro compartimento onde é que tinha o que parecia ser um sofá, né, somente um móvel nessa área, e ele era coberto com um tipo de plástico. Então ele foi colocado nesse tal sofá, né, e eles friccionaram no corpo dele uma esponja que estava encharcada de um líquido refrescante, segundo ele. Imaginando, né, o Antônio imaginou que seria como se fosse um tipo de limpeza ou desinfecção, né, porque ele inclusive estava todo suado e empoeirado do trabalho realizado no campo. Então, segundo ele, a sua estadia nessa primeira sala deve ter ocorrido aí em cerca de 5 minutos, né, foi uma atividade até rápida, mas na segunda sala ele ficou cerca de 20 minutos, essa sala onde é que ele foi esterilizado, foi limpo ali, né? E ele falou que tinha um cheiro muito forte, né? Um cheiro que era nauseante e que provocou vômito, né? Ele falou que vomitou muito enquanto estava nesse cômodo. Então, segundo ele, havia uma porta que, segundo ele, deveria ir para um terceiro compartimento. Essa porta se abriu e 2 homens entraram na sala trazendo com eles uma que seria um indivíduo feminino, totalmente sem roupa, totalmente nua e aparentando ter cerca de 1,40 m a 1,50 m. Os 2 personagens que entraram, né, os 2 masculinos ali, saíram logo em seguida e deixaram só a feminina a sós com o Vilas Boas. Segundo ele, ela tinha um sorriso nos lábios e ela se dirigiu a ele de braços abertos, né, como se viesse em posição de abraço, né, e puxou, segundo ele, para o sofá com intenções inconfundíveis, ou seja, né, estava interessada sexualmente no Antônio.
E, segundo ele, ela pelo menos aparentou estar demonstrando alguma sensação de prazer. Ele não sabia se isso era real ou ela estava fingindo naquele momento. Posteriormente, ele não soube explicar tamanha cooperação e excitação, né? Pouco antes desse momento, né, ele estava tendo uma situação bem nauseante, né, e estava aterrorizado, digamos assim, né? Ele estava sendo acuado pelos seres e vomitou muito naquela sala que ele estava aguardando. Mas ele imagina que o líquido que eles passaram nele teria alguma mudança química, né, ocorrida, como se fosse um feromônio que deixasse ele ativado e interessado ali naquele ser feminino. Segundo ele, a tipologia física desse ser, né, ela tinha cabelos louros, mas que eram cabelos ralos, não era volumoso, era como se fosse um cabelo mais fino, mais colado na cabeça. Ele não lembra de ter visto cílios nem sobrancelhas, né? Se havia, eles eram muito finos. E segundo eles, as orelhas eram bem pequenas, e sendo que o queixo, lábio, nariz, né, eram traços, segundo ele, bem delicados, assim, bem finos também. E segundo ele, os olhos, ele era semelhante aos olhos de chineses, né, que tinha aquelas proeminências, né, e tinha dentes bem pequenos, né, e bem formados. E ele avaliou ali que o peso dela girava em torno de 35 a 40 quilos. Então, segundo ele, a jovem, sem falar nada, né, sem dirigir nenhuma palavra a ele, deixou a sala, passando pela porta, a qual, para surpresa dele, se abriu automaticamente sem que ele pudesse perceber que acontecera, como se fosse um comando mental ativado aquela abertura daquela porta. Um dos homens veio ao seu encontro e o conduziu através de uma porta que se abria para a parte externa da nave. Desceu com ele através de uma plataforma que circundava o aparelho e caminhou junto, né, com ele até a parte externa da nave. Vilas Boas tinha agora tempo para poder entender, né, o que tinha acabado de acontecer com ele. Então, segundo ele, as pessoas que o dominaram inicialmente eram em torno de 5 ou 6, todas vestidas de maneira idêntica, né, com uma espécie de uniforme de cor branca acinzentada, colante e recoberto de escamas metálicas. Essa malha metálica, né, que assemelha a escamas, né, não é a primeira vez que a gente vê também, ela é bem comum em alguns casos, né, deve ter alguma função específica. Segundo ele teve aquele período de breve luta, né, com os seres no início, e segundo ele chegou a ferir, né, as mãos, né, na parte das costas das mãos, assim, onde você dá soco e aquela parte fere, aquela parte da mão estava ferida. Segundo eles, os seres usavam um cinto largo e tinha algum emblema, alguma coisa na frente que irradiava uma luz vermelha fortíssima, que ele não conseguia identificar muito bem mais detalhes de onde que ela vinha. Segundo eles, os sapatos também eram brancos, né, e aparentemente eram mais rústicos, assim, sem muitos detalhes e sem salto, eram lisos embaixo. Ele pôde ver que também não tinha marcas de salto e peso mais profundo, com marcações no solo da terra fofa, né, porque ele estava arando o campo, então a terra estava fofa, então foi fácil de achar marcas no local no dia seguinte, no dia 16. Segundo ele, os seres usavam luvas grossas e brancas também, e usavam um capacete grande, segundo ele, com uma viseira na horizontal, na parte dianteira, na altura dos olhos, e inclusive os olhos não eram visíveis, segundo ele. Segundo ele, tinha uma outra situação que tapava a visão direta dos olhos dos seres, né? Como se fosse uma gaze, algum tipo de tecido atrás dessa viseira. Na parte posterior do capacete tinham duas entradas, duas estruturas achatadas,
através das quais penetravam, segundo Vilas Boas, duas tubulações metálicas que se originavam de uma pequena protuberância nas costas dos tripulantes. Então é aqueles tubos de conexão, né, que provavelmente eles respiram um ar controlado. Embora os indivíduos não dirigiram nenhuma palavra por Antônio, eles se comunicavam entre si numa linguagem estridente, gutural, que não lhe pareceu ser de nenhum idioma oriental, nem japonês, nem sírio, que ele já teria ouvido antes. Segundo Vilas Boas, os tripulantes eles eram de pequena estatura e chegavam até os ombros dele, né? O Vilas Boas ele tinha 1,69, então ele imaginou que, segundo, né, a medição posterior, esses seres teriam cerca de 1,47 m de altura, na altura do ombro dele, né? Então os seres teriam aí nessa linha, né, até 1,50 m de altura, que é uma altura bem padrão para esses avistamentos também. E segundo ele, a moça seria mais baixa que isto. Segundo ele, a nave parecia lembrar a forma de um pássaro, e ela tinha cerca de 15 a 20 metros de comprimento e entre 2 a 3 metros de altura. E ela ficava apoiada em um tripé que tinha entre 3 e 4 metros de altura também. E segundo ele, as pernas desse tripé eles tinham cerca de 50 centímetros de espessura. Segundo ele, a parte superior da nave ela tinha uma cúpula que essa cúpula tinha entre 9 e 10 metros de diâmetro por uns 4 de espessura e que ficava em constante movimento de rotação no sentido horário ali, né, em relação aos ponteiros de relógio, o que ocasionava deslocamentos de ar mesmo quando a máquina estava parada no chão, segundo ele. Ao levantar voo mais tarde, esse deslocamento de ar, segundo ele, gerou uma intensidade como se fosse de um furacão, que entretanto não alterou nem o calor nem o cheiro da região, contudo gerou muita claridade. Então uma informação interessante também, depois que ele foi retirado para fora da nave, já em terra, né, o tripulante que o escoltou para fora, digamos assim, ele fez 2 orifícios no chão com os dedos. Ele apontou para um dos orifícios e depois para o céu, e em seguida apontou para o segundo e apontou para Vilas Boas. Ele não entendeu nada do que aquilo significava, né? Conforme declaração mesmo na época, e posterior ele continuou sem entender o que significaria esses 2 furos feitos no chão. Então, depois de uma rápida ascensão, né, a nave mudou de cor para uma cor mais esverdeada na sua luz frontal ali, e depois para um branco ofuscante, que foi a única luz que ficou à distância enquanto a nave se afastava. Então, segundo o Vilas Boas, a máquina se deslocou em numa velocidade espantosa. Então, posteriormente, né, com a cabeça já mais fria em relação ao que tinha acontecido, o Vilas Boas ele verificou que a nave tinha pousado, né, quando ela pousou, enquanto ele estava no trator, a cerca de 40 metros do rio que tinha na região, e na estrada, no local que ele seria para a única saída daquela área, digamos assim, que ele estava arando. Então depois ele entendeu que ele ficou encurralado por essa nave, né? Ela fechou o que seria o acesso para a saída dele. Então ele de qualquer forma ele conseguiria escapar daquele incidente. Então, no trajeto de volta para casa naquela noite, ele ainda se sentia muito nauseado devido ao produto que foi passado no corpo dele, e durante 3 dias sentiu seu fígado dolorido, segundo ele. E surgiram pequenas ulcerações, né, pequenas úlceras superficiais no rosto e nos braços, mas que pouco tempo depois cicatrizaram. As marcações de onde foram retirados sangue no seu queixo ficaram visíveis por 3 anos após o incidente. No dia seguinte ao episódio, né, no dia 16, ele encontrou lá no campo o trator em perfeitas condições, e na terra fofa ainda tinha alguns
sinais, né, da marca do pouso, da marca do tripé, tal, que teria cerca de 18 centímetros de comprimento a sapata, segundo ele. Vilas Boas ainda informa que alguns meses antes do incidente, né, como eu relatei lá no início, né, a casa da fazenda foi banhada, segundo ele, por uma claridade que vinha do alto, né? Então essas naves provavelmente já estavam ali sondando a fazenda, a família, aguardando o momento para essa abordagem, né? Então, gente, o caso ele foi pesquisado por dois médicos e ufólogos cariocas, né? O Dr. Olavo Fontes e o Dr. Walter Buller, que através de exames clínicos, né, no Vilas Boas, diagnosticaram exposição à radiação, né? Isso gerou alguns efeitos nele, inclusive insônia, cansaço, dores no corpo, náuseas, dor de cabeça, perda de apetite, ardência nos olhos, lacrimejamento permanente e lesões cutâneas provocadas por contusões mais leves. Também surgiram manchas amareladas pelo corpo dele que levaram de 10 a 20 dias para desaparecer. As lesões continuaram a aparecer durante meses a fio, tendo o aspecto de pequenos nódulos avermelhados mais duros do que a pele em volta. Esses nódulos saíam um pus amarelado. Após o ocorrido, o Sr. Vilas Boas procurou um farmacêutico local, né, na cidade de São Francisco de Sales, procurando algum remédio que aliviasse os seus sintomas, né? O farmacêutico ele era leitor de uma revista que era bem influente na época, de grande circulação, que era a revista O Cruzeiro, e eventualmente ela postava notícias sobre temas ufológicos. Então teve muito caso ufológico que foi divulgado através dessa revista O Cruzeiro. E ele recomendou então ao Vilas Boas que fizesse, né, o movimento que foi o primeiro momento que eu li para vocês aqui hoje, que era enviar uma carta para o repórter do Cruzeiro que já tinha experiências em reportar determinados casos, né? E após uma troca de correspondências, ele foi para o Rio de Janeiro e conheceu pessoalmente o repórter e ufólogo, né, Dr. Olavo Fontes, né, que era um dos pioneiros do tema no Brasil nessa época. Olavo era médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil e foi quem inicialmente divulgou o caso através do boletim da SBEDV 2627 e depois para a revista inglesa Flying Saucer Review, 8 anos depois do ocorrido somente. E então, no ano seguinte, né, o caso aconteceu em 57, no ano de 58, que o Olavo Fontes ele reportou esse caso, né, aos órgãos que faziam análises ufológicas mais conceituadas, né, na época. Então ele não resolveu publicar, né, somente em 1966 ele fez a divulgação desse caso. Nesse momento o caso já era muito conhecido dos ufólogos, né, já era bem amplamente discutido e virou o caso conhecido do grande público então. Então o caso do seu Vilas Boas é um caso muito divergente, né, entre ufólogos até hoje. Alguns acreditam piamente que ele foi o primeiro caso de abdução registrado no mundo, consequentemente no Brasil, e outros negam bastante, que eles afirmam que o protagonista sofria de diversas doenças e delírios, né, inclusive esquizofrenia e outras mazelas psicológicas. Então esse caso é muito divergente nesse sentido. Beleza? Então, gente, esse foi um caso mais longo, ele tinha muita informação interessante para poder trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Tá? Eu vou ficar aguardando o feedback de vocês aqui, que esse é um caso mais famoso, mais conhecido, né? E geralmente eu não trago esses casos, trago os mais desconhecidos do grande público, mas eu já estava com ele aqui há um tempinho já pronto para trazer e achei interessante. Então vou aguardar o feedback de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando mais uma vez, contando com vocês, vou deixar o link nas descrições do texto original, do Portal Fenômeno, do Apoia-se também do nosso canal. Então eu aguardo vocês até o próximo caso, beleza?
Então fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem, galera. Abraço. Valeu.